Você está no canal Tecnologia e Curiosidade Oficial. Seja bem-vindo. O estado do Rio de Janeiro está localizado na região sudeste. A capital é Rio de Janeiro. Quem nasce no estado é chamado fluminense. Aquele que nasce na cidade é denominado carioca. A sigla do estado é Rio de Janeiro, e a população é de aproximadamente 16,5 milhões de habitantes, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estado tem 92 municípios distribuídos em uma área de 43.777,954 km². História. O estado está entre os primeiros a serem colonizados pelos portugueses, que atracaram na Baía da Guanabara em janeiro de 1502, em uma expedição exploratória. É por este motivo que foi batizado de Rio de Janeiro. O processo de colonização começou em 1531, com o desembarque de Martim Afonso de Souza. A expedição dos colonizadores foi impulsionada pelas ameaças de franceses, holandeses e ingleses. Essas nações participaram tardiamente das grandes navegações e começavam a invadir o território brasileiro. As constantes invasões motivaram o rei Dom João III a dividir o Brasil em 15 capitanias hereditárias, que foram distribuídas a 12 fidalgos. O território que hoje é ocupado pelo estado do Rio de Janeiro pertencia à capitania de São Vicente. A área foi entregue a Martim Afonso de Souza em 1534. Também integrava o território a área de São Tomé, que foi doada a Pero Góes da Silveira em 1536. A região da Baía da Guanabara foi invadida em 1555 por uma expedição de franceses. No local, fundaram a França Antártica, para onde foram enviados 300 colonos calvinistas. A reação da coroa portuguesa contra invasões francesas começa em 1565. O processo ocorre com a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em um ordinal masculino de março, sob o comando de Estácio de Sá. Esta foi a segunda cidade fundada no Brasil. Sucessivas batalhas de portugueses contra franceses e indígenas ocorreram em 1567 e 1568. Em batalhas como essas, a população indígena brasileira foi praticamente dizimada. Os índios que se aliavam aos portugueses eram recompensados. Esse foi o caso de Araribóia, líder dos Temiminóis, que recebeu a área hoje ocupada pela cidade de Niterói como recompensa pela luta contra os franceses. Como estratégia para administrar as investidas dos inimigos europeus, os portugueses dividiram o Brasil em dois governos em 1574. Os governos gerais ficaram sediados em Salvador, na Bahia, e na cidade do Rio de Janeiro. A partir desse ponto ocorre a ocupação definitiva da região. A reunificação do território ocorre somente em 1578, ficando a capital sediada em Salvador. Após a chegada da corte portuguesa, em 1808, o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil e pertencia ao estado da Guanabara. Essa condição durou até a fundação da capital atual, Brasília, Distrito Federal, em 21 de abril de 1960. Com a transferência do Distrito Federal para o Centro-Oeste, a área da atual cidade do Rio de Janeiro tornou-se uma cidade-estado independente. Essa condição durou de 1960 a 1975, quando a cidade do Rio de Janeiro foi unida ao estado do Rio de Janeiro e tornou-se capital. É essa organização político-administrativa atual. Economia. O estado do Rio de Janeiro tem a segunda maior economia do Brasil. É responsável por 12,6% do PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro. A extração de petróleo é a principal fonte de rendimentos do estado. Em segundo lugar está a indústria de transformação e, por fim, comércio e serviços. A produção industrial está centrada em ligas de aço, tubos flexíveis, motores automotivos, cosméticos, pneus e polipropileno. Também há indústrias de combustíveis e lubrificantes para aeronaves, óleo diesel, biodiesel, medicamentos e outros. Principais cidades. As cidades do estado têm importância turística e econômica conforme a região onde estão instaladas.
Na região costeira, que é chamada de Costa do Sol, estão Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Maricá e Saquarema. Na região serrana estão Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Entre elas, Petrópolis tem uma arquitetura especial e foi escolhida para as férias de verão de Dom Pedro II. A cidade mais importante é a capital, Rio de Janeiro. O município é destaque histórico, econômico e turístico. Pontos turísticos. A cidade do Rio de Janeiro é o principal ponto de atração de visitantes da região e do país. Além das praias, as mais conhecidas são Copacabana, Leblon e Ipanema, ao Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Os locais são visitados por milhares de turistas todos os anos. Combinada com o leque de belezas naturais, a cidade oferece o equipamento histórico deixado pela permanência da corte portuguesa no Brasil. Entre eles estão a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal e diversos museus.